Olá, meus amigos, minhas amigas, é com grande alegria que a gente inicia mais um estudo das obras de Leon Denis, dando sequência ao estudo do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. Nesse capítulo 1, capítulo maravilhoso, que Denis vem falar da juventude e os anseios por um mundo novo. Bom, mas não é só para a juventude. Qual de nós, não importa a idade, não ansiamos por um mundo novo, melhor, mais justo, mais pacífico, com menos desigualdades sociais, com mais tranquilidade, enfim, um mundo melhor, um mundo novo, transformado. E essa transformação se dá a partir da mudança de hábitos, a partir da mudança de nós mesmos, né? Como Gandhi vai nos dizer numa frase muito bonita: seja a mudança que gostaria de ver. Então é o convite que ele nos faz e que a gente, de certa forma, precisa introjetar isso no nosso pensamento, nas nossas reflexões e, posteriormente, nos nossos atos, palavras e ações. Diz Leon Denis, na página 24, para quem estiver acompanhando com o livro, né, Um Olhar sobre o Tempo Presente, na primeira edição da editora Centro Espírita Leon Denis. Afirmam que a juventude quer construir. Sim, eu concordo com ele, tanto no início do século XX quanto ainda hoje, no início do século XXI. Gravamos esse estudo em 2021. Que quer edificar a sociedade futura, feita de trabalho e solidariedade. Aqui é interessante, quando coloca solidariedade junto com o trabalho, é legal porque talvez a gente tenha aquela ideia de trabalhar apenas para si mesmo. Apenas para atender aos interesses pessoais, apenas às necessidades pessoais. E Leon Denis vincula ao trabalho a questão da solidariedade, que é da gente olhar para o outro, ser solidário, olhar para o mundo à nossa volta. Para tanto, conta-se apoiar no povo, não para subjugá-lo, porém para esclarecê-lo e aperfeiçoá-lo. Então não é mais aquela ideia de eu quero me apoiar no povo para dominá-lo, para escravizá-lo, para oprimi-lo ou subjugá-lo, como coloca Leon Denis, mas sim para instruí-lo, para aperfeiçoá-lo. Mas a fim de quê? Leon Denis vai dizer, a fim de realizar com ele. Então não é uma coisa assim, eu realizo e ele recebe os benefícios da minha realização. É uma coisa conjunta, a fim de realizar com ele uma obra comum de labor, de paz e de justiça social. Quando se fala em justiça social, tem gente que fala, justiça social é algo relacionado à política. Tudo bem, correntes do pensamento político, grupos políticos, falam muito nesse assunto, colocam isso em debate, mas o que é que tem? Se a gente for olhar aqui até a definição, estou aqui com o Google aberto aqui no Wikipedia, justiça social é uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Poxa, que bacana! Quem não quer igualdade de direitos? Não é que o direito do homem tem que ser maior do que o direito das mulheres. Não é que o direito dos homossexuais tem que ser menores do que os direitos dos heterossexuais. Igualdade de direitos, em que todos nós somos irmãos, com os mesmos direitos. Isso é a luta por justiça social. Qual que é o problema nisso? Agora, porque alguém tem uma preferência político-partidária de um campo, aí não pode se falar nisso, porque quem fala disso é o outro campo. Poxa, aí já é uma polarização em que a gente começa a observar que a gente começa a recusar as coisas não por causa da ideia em si, mas por causa deste ou daquele grupo que fala nesse assunto. Se a ideia é bacana, ela deveria ser apropriada por todos os pensadores políticos, por todas as correntes políticas. E defendida por todos os seres humanos, independentemente se a gente, politicamente falando, se sente mais confortável pensando, né, vamos dizer assim, mais parecido com este ou com aquele campo. Eu costumo brincar que não precisa ser o combo, né? Em que eu recuso tudo que o outro defende e me fecho só no combo daquele grupo que defende, e aí eu também não consigo mais discordar disso. Aí é o fanatismo. A coisa mais necessária neste sentido
é uma instrução filosófica e moral, que esteja ao alcance dos mais humildes. Instrução esta que possa elevar as almas e mostrar-lhes a via de ascensão e de progresso. Quando Denis fala aqui que essa instrução filosófica e moral ao alcance dos mais humildes, ele vem chamar atenção, sim, humildade nem sempre tem a ver com classe social, com aqueles que estão mais pobres, aqueles que estão numa condição inferior do ponto de vista econômico, financeiro. Mas também é muito falado nesse sentido, né? A gente fala, fulano é muito humilde, acaba confundindo, e eu não quero aqui ficar brigando com palavras, humilde no outro sentido. Mas a Denis vem falar de a gente trazer essa questão, essa instrução filosófica e moral, que esteja ao alcance destes também, mais humildes no sentido da pobreza, dos mais miseráveis, né? Desses mais simples, não da simplicidade do coração, mas da simplicidade de não possuir acesso aos recursos todos outros aí. Então é importante a gente pensar nisso também. Portanto, são necessárias doutrinas, e aqui humildade também, gente, esqueci de destacar outro ponto, até da falta de desenvolvimento intelectual. Se a gente começa com palavras muito difíceis, com livros complexos, profundos, aí a gente vai trazer a nossa mensagem para ser compreendida só por quem já tem um desenvolvimento intelectual mais apurado, mais avançado. E Denis fala, olha, vamos cuidar bem dessas questões, para que a nossa fala chegue também àqueles que não têm tanta inteligência assim. E o próprio Denis, ele tinha essa capacidade porque ele fazia palestras ali para operários, pessoas extremamente simples do ponto de vista da instrução. Não tinham títulos, não tinham diplomas, às vezes eram quase que analfabetos, mas o ouviam com atenção. E Leon Denis conseguia chegar às massas, conseguia ser ouvido e compreendido por homens simples, sem instruções. E ele levava conforto, consolo, esclarecimento, esperança. Portanto, são necessárias doutrinas que não decorram mais de abstrações metafísicas ou outras especulações do pensamento, porém que estejam alicerçadas em fatos, em provas experimentais que sejam sempre verificáveis. Ora, o Espiritismo pode oferecer tudo isto a esta juventude que sonha fundar uma nova ordem, já que somente ele pode voltar a ligar o homem com a ordem universal e infinita, abstraindo-o do meio transitório e passageiro em que se desenvolve a sua vida presente. E que ele vai reforçar o que parece até uma certa pretensão exclusivista. Ele vai dizer que só o Espiritismo pode fornecer as provas científicas e a demonstração experimental da imortalidade, junto com um conhecimento mais preciso das condições da sobrevivência e das leis que regem a imensa evolução das almas através dos tempos e dos mundos. Bom, alguém pode dizer assim, mas aqui faltou humildade a Leon Denis. Poxa, mas eu particularmente não conheço outra filosofia, outra religião, se assim queremos classificar o Espiritismo, que prove a imortalidade da alma. Porque, pelo menos o que eu sei, só o Espiritismo até hoje conseguiu fazer os experimentos com caráter científico, que não nos deixam dúvidas quanto à imortalidade da alma. Com todo respeito às demais religiões, e não queremos aqui, por isso, menosprezá-las, diminuí-las. É o que a gente já falou em outros estudos, elas poderiam até se aproveitar disso. O católico não precisa se transformar em espírita, se converter ao espiritismo, não. Ele poderia continuar católico. Mas absorvendo e bebendo no espiritismo as provas da imortalidade. O evangélico poderia continuar evangélico. Não, nós estudamos o evangelho. Eles poderiam continuar estudando, baseado na crença deles, aproveitando os elementos que o espiritismo
oferecem a todos nós. Porque são provas e mais provas. Já falamos disso aqui no estudo do livro Porquê da Vida, por exemplo. Que são, assim, quase que inquestionáveis. Eu digo quase porque a gente pode sempre questionar. Mas são provas muito fortes, trazidas não por um homem, mas por diversos estudiosos, homens de ciência, que colocaram ali uma experiência com rigor científico, com critérios muito rigorosos, muito fortes, para evitar qualquer tipo de fraude. E que isso foi explorado, estudado a fundo por exemplo, William Crookes. Eu vou citar aqui um nome. Quem não conhece William Crookes, pegue depois e digite aí no Google, William Crookes. E vão ver a inteligência desse homem. A gente pega César Lombroso. Batam no Google, César Lombroso. Arthur Conan Doyle, digitam no Google. Vão ver, vão se surpreender quem foi Arthur Conan Doyle. Eu vou dar só um spoiler. O criador do personagem Sherlock Holmes. Um homem famosíssimo que se dedica a estudar os fenômenos espíritas, arriscando a própria reputação. Assim, que esse cara tá louco estudando isso? E estudou e mostrou. Bom, bem sei, diz Leon Denis, de antemão, que as pessoas protestarão e levantarão milhares de objeções, como levantaram e levantam ainda hoje. Gente mal informada dirá, por exemplo, que o Espiritismo ainda não produziu para o bem da humanidade. Nada produziu para o bem da humanidade. Estando numa posição melhor que eles para julgar os resultados obtidos, por meio dos testemunhos que recolho diariamente e das cartas que recebo, eu posso responder que o papel do Espiritismo já foi decisivo do ponto de vista científico e que não é menos considerável do ponto de vista moral, sendo que os resultados por ele obtidos são tão extensos que já não se pode medir o seu alcance. Então é Leon Denis dando a sua palavra, o seu testemunho de que o Espiritismo, não só do ponto de vista científico, trouxe grandiosos avanços para a humanidade, mas também do ponto de vista moral, das pessoas que não mais com medo do inferno, dos castigos eternos, não, em que as pessoas se tornam melhores porque conseguem compreender a extensão da vida, que antecede o berço e sucede o túmulo. Em que nós temos noção da lei de causa e efeito, sim. A gente vai colher aquilo que tiver plantado. O Espiritismo que vem nos trazer a noção do nosso papel em sociedade, de como nós devemos ajudar-nos uns aos outros. O nosso papel para a humanidade, já que nós poderemos voltar daqui a pouco e colher os frutos da nossa omissão, os frutos da nossa negligência ou da nossa atuação benéfica em prol da humanidade. Espiritismo que vem, acima de tudo, nos mostrar a clareza do ensino de Jesus, que vem dizer que somos irmãos e que devemos olhar uns para os outros como se fôssemos irmãos, porque de fato somos irmãos em humanidade. E a partir de tudo isso, a gente vai gradativamente melhorando, transformando o quê? Os nossos hábitos. Transformando a nós mesmos. Melhorando a forma como pensamos e como enxergamos o mundo. Em que aceitamos aquilo que não conseguimos mudar, mas que buscamos forças no íntimo da alma para transformar aquilo que for passível de mudança. Então, tudo isso são coisas que o Espiritismo vem nos falar e vem nos convidar a fazer. Meus amigos, assim nós encerramos esse estudo de hoje, convidando a todos que continuem conosco nos próximos, em especial no próximo, quando a gente vai, acredito, a gente consegue encerrar o capítulo 1 e depois abriremos então o capítulo 2 do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. Muito obrigado e até breve.